Hoje nós vamos continuar o nosso estudo a respeito da parábola do semeador. Essa parábola está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Vou ler aqui em Marcos 4. Não vou ler toda a parábola, para o vídeo e leia toda a parábola, porque eu já vou explicando. A razão que eu estou lendo em Marcos é porque em Marcos anotou algo que Jesus falou a respeito dessa parábola, está no verso 13. Então Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? Então há algo específico nesta parábola que precisamos entender para entender todas as demais parábolas. O que Jesus quer dizer com isso? É que esta parábola fala de crescimento espiritual. Se não crescermos espiritualmente, não poderemos entender todas as demais parábolas, porque não teremos capacitação para praticar o que cada uma delas significa. Cada parábola traz um ensino oculto, e esse mistério, esse enigma oculto, precisamos da revelação. E quem dá é o Senhor, através do Espírito de Deus. E para isso precisamos apresentar os frutos de uma nova vida. A vida que vem pelo Senhor, que é a vida eterna. Então Jesus disse isso. Se não entendemos esta parábola, como é que vamos entender as demais? Falando da parábola do semeador, ela tem 4 tipos de solos. Representa 4 tipos de crente. Cada um deles vai receber uma semente, que é a palavra de Deus. O primeiro solo é o solo que cai à beira do caminho. O caminho é onde que os homens antigamente andavam, aquelas estradinhas de terra, de um solo batido, porque tantos homens pisam, que ali não nasce, é um solo petrificado. A semente cai ali, antes que venha um grande aguaceiro para amolecer aquele solo, uma ave do céu apanha a semente. A ave, nós sabemos pela parábola, que representa o diabo, que rouba a palavra antes de entrar no solo do nosso coração. O solo representa o coração do crente. Se o nosso solo é petrificado pelas filosofias do mundo, que nós aprendemos pela humanidade, né, segundo o mundo, então é um solo duro. E não, a palavra de Deus não consegue penetrar. Então a pessoa pode ter até uma iluminação, mas a semente não germina. E ela morre, né, antes de nascer. Já o segundo solo é um solo pedregoso. É aquele que tem uma camada fininha de terra, o pó da terra que o vento leva, vai acumulando sobre os pedregais. Ali, claro, se uma semente cai, logo ela nasce. E você vê que nasce com alegria, porque é o novo nascimento. O novo nascimento traz uma alegria, uma euforia em nosso coração. Mas ela não persevera, porque não tem raiz. É um solo que é pedregoso, então a raiz não consegue penetrar. Quando vem o sol, né, faz com que a árvore morra. Isso fala a respeito da perseguição. É um crente que recebe a palavra com alegria, mas quando você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai padecer perseguição. E a perseguição vem através de calúnias, difamação e ofensas, principalmente da ala dos legalistas. Quando você é criança, você se ressente da ofensa ofendida e você morre espiritualmente antes de dar fruto, ou seja, a árvore precisava crescer para dar fruto. E no caso, essa é uma árvore que morre antes de crescer. Já a terceira semente vai cair em meio a espinhos. Os espinhos vão sufocar a árvore que nasce, mas não chega a dar fruto, porque ela morre antes disso, por causa dos espinhos. Os espinhos representam as ansiedades que a pessoa tem,
ansiedade, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou viver, as ambições do dia a dia que a pessoa tem. Isso começa a agredir e sufocar a palavra, e aí ele não vai dar fruto. Ela morre antes de frutificar também. A quarta semente, não, ela cai num solo fértil, um solo que nasce e dá muito fruto. Uma chega a dar 30, outra 60 e outra a 100 por um. Ela se multiplica. Então, está falando de etapas que você deve crescer no conhecimento do Senhor. Se você permanecer carnal, você nunca vai frutificar. Jesus fala em João 15 a respeito de que ele é a videira verdadeira. Se eu sou uma vara e estou ligada a ele, eu vou dar fruto. E muito fruto, fruto que permaneça para a vida eterna. É disto que ele está falando, e é isto que eu preciso compreender. Quando nós vemos a Eva, lá em Gênesis 3, ela recebeu um conhecimento a respeito da árvore da morte, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento não veio através de revelação para ela, foi apenas uma instrução que Adão passou para ela, pois ela não tinha revelação. No momento da tentação, que o tentador veio sobre ela, ela não permaneceu na palavra, porque ela não tinha revelação. Então, esses 3 primeiros crentes são os solos que não eram férteis para que a semente frutificasse, eram semelhantes a Eva. Eva só tinha o conhecimento intelectual da palavra de Deus. Paulo fala a respeito disso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, nos versos 4 e 5, que as armas de Deus são poderosas para destruir raciocínios que se levantam com altivez contra o conhecimento, que nos afasta para irmos longe de Deus. Você vê que o primeiro casal, depois de ter comido do fruto dessa árvore, quando ouviram o Senhor, logo no início, no jardim, eles foram correndo se esconder, se afastaram do Senhor. Então, Paulo está falando isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. E ele continua falando isso, e no capítulo 11, lembre-se que uma carta não é escrita em capítulos e versículos, isso foi acrescentado muitos séculos depois. Então, o capítulo 11, ele continua a falar do mesmo assunto, e no verso 3 ele fala assim, que ele teme que os coríntios também, assim como Eva foi enganada, eles também seriam enganados pelo tentador. Justamente nisso, porque eles ficam só com a intelectualização das Escrituras e não com o conhecimento revelado, que é o conhecimento do coração. Porque é o conhecimento revelado que permanece para sempre. E aí, Satanás não tem como roubar. Lembra que a semente que cai no primeiro solo fica em cima, não penetra o solo. Então a ave vem e rouba a semente. É assim que Satanás faz. Antes que a palavra penetre o nosso coração, ele rouba a palavra, como ele fez com Eva. Eva, ele foi argumentando e na argumentação ele retirou a palavra, ela não chegou no coração e por isso ela foi enganada. Já Adão não, ele recebeu a revelação, por isso ele não foi enganado. Quando ele comeu, ele sabia o que estava fazendo. Então ele cometeu alta traição contra Deus. E precisamos entender estas coisas. Se você não tiver a revelação, você não vai permanecer na palavra. E quando vier o tentador, ele vai te roubar. E por isso você não vai ficar firme. O que faz você permanecer firme é a presença do Senhor na tua vida. E a presença do Senhor vem pelo temor do Senhor, o temor que lhe é devido. Lembre-se que Moisés falou isso em Êxodo 20, 20. Não temeis, porque o Senhor veio para vos provar, para que o seu temor esteja no vosso coração, para não pecardes contra ele.
O temor estando em nossos corações, nós não vamos pecar, porque nós amamos ao Senhor. E por amarmos ao Senhor, não iremos pecar. É o que Jesus disse no capítulo 15, não, capítulo 14 de João, verso 15. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Se eu amar apaixonadamente ao Senhor, eu vou obedecer, porque eu não quero perdê-lo. A presença dele é tudo o que eu quero na minha vida. Me lembro de Catherine Kuhlman, que quando ela entrava no pavimento e o povo estava disperso, o Espírito Santo se retraía. Então ela chamava a atenção do povo para não fazer aquilo, porque o Espírito Santo é tudo que ela tinha na vida. E ela sentia que o Espírito Santo se retraía por causa da incredulidade do povo. Onde há incredulidade, o Espírito do Senhor se retrai, porque ele espera que o temor do Senhor esteja no coração. O temor do Senhor faz com que você seja ávido pela palavra de Deus. Então, quando você se aproxima de Deus com aquele desejo forte de receber do Senhor a porção diária da sua palavra, que é o nosso alimento espiritual, então ele vem, ele se agrada dessa presença. Por isso que Jesus, quando entrava numa casa, ele não levava qualquer pessoa ali. Quando, eu acho que a filha de Jairo, que havia falecido, ela tinha 12 anos de idade, Jesus não deixou que entrasse todo mundo na casa. Ele só levou alguns dos seus discípulos específicos para aquele lugar, porque eram aqueles discípulos que tinham mais fé, porque o ambiente precisa de credulidade e não de incredulidade. Lembra-se que na terra natal, Nazaré, ele não pôde realizar muitos milagres, apenas algumas curas e libertações, por causa da incredulidade do povo. A incredulidade afasta a presença de Deus. Então, é disto que a parábola está falando, do crescimento espiritual para você poder dar fruto. Você precisa ter a vida do Senhor se manifestando a cada dia. Esse crescimento fala da intimidade do Senhor, que vai gerar isto dentro de você. Essa paixão que é necessário para que a palavra venha frutificar. Essa é a terra fértil, onde você acolhe a palavra e a palavra permanece. Quando o Senhor passou a revelar as palavras, eu percebi, depois de algum tempo, que não era só uma revelação específica. Através daquela revelação específica, vinha outras numa sequência dentro de mim. Só que o Espírito me fez perceber isso algumas vezes, para que eu entendesse que era como aquele joguinho de dominó, que a gente põe uma pedra atrás da outra, depois empurra uma pedra e todas elas vão empurrando as outras e vão se abrindo. É assim que acontece. O Senhor traz umas revelações iniciais, mas muitas outras dentro de nós está sendo revelada. É por isso que eu li Isaías e não recebia nenhuma revelação específica e sabia exatamente o que o Senhor estava falando ali. E eu admirava, eu falei, poxa, eu não recebi nenhuma revelação específica e eu sei exatamente o que ele está dizendo. Aí eu fui lembrando de que o Espírito me mostrava essas coisas no começo das revelações, que eu estava tendo revelações específicas numa sequência. Só que ele me mostrava 2 ou 3 só, mas na realidade muitas outras estavam dentro de mim, só que eu não sabia, eu não percebi isso. Mais tarde, quando eu fui lendo outras porções da palavra, eu percebi que eu tinha revelação daquilo, sendo que eu não tinha nenhuma revelação específica naquele momento, porque a palavra tinha crescido dentro de mim. Como um edifício, você vai fazendo fiada de tijolo por fiada de tijolo, pavimento por pavimento, de repente você está lá em cima. Assim é o crescimento. Começa lá embaixo a germinar, aí vem nascendo a árvore, depois começa as flores e depois, por fim, vem o fruto. É assim que acontece.
Uma boa tarde, uma boa manhã para vocês, em nome de Jesus. Amém.